Oi, meu nome é Sayane, eu sou muito camisa aqui no Brasil. Esse vídeo aqui é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, é minha estreia no YouTube. E eu vou falar algumas coisas hoje sobre as diferenças entre Canadá e Brasil. Não, vou falar as coisas que eu achava estranho, um pouco estranho aqui no Brasil. E eu tenho uma special guest aqui comigo. Oi, galera, tudo bem? A gente são vizinhos e eu acho que você está vendo uma estrela sendo nascida. Que é filme com Bradley Cooper, nasceu uma estrela. Sim, ok. Você é Lady Gaga. Eu sou Lady Gaga. Oi, eu sou Lady Gaga. É um prazer. Ok, então, a gente somos gringos, estrangeiros aqui no Brasil. E eu acho que a gente percebeu algumas diferenças da cultura, de onde a gente vem. Ela é dos Estados Unidos, se vocês não saberem. Ela tem um canal também no YouTube. Você já é YouTube, você já tem esse... Ela já é famosa e eu sou aqui com meu Famoso é você, com esse seu... Sou no TikTok, aqui no YouTube eu sou ninguém, mas tá tudo bem. Ninguém é ninguém, então é alguém. Então, eu vou começar com... no Brasil, eu achava que todo mundo é muito caloroso e muito acolhedor, sabe? Tipo, quando eu cheguei aqui, todo mundo me beijou e todo mundo dá beijinhos, assim. Tipo, beijo de cumprimento. Beijo de cumprimento, beijo de cumprimento. Não é só beijo da boca quando você conhece alguém. Em carnaval tem podia acontecer. É um pouco, né? É, assim. Então, em Canadá, como você cumprimenta outra pessoa? No Canadá, quando você cumprimenta uma pessoa, só oi, tá tudo bem? E você não toca a pessoa é muito assim. E como é nos Estados Unidos? É igual, se você é seu amigo, você pode dar um abraço. Se é sua amiga, você pode dar um beijo. Mas... A gente não beija. Não, nunca beija no Canadá. Às vezes a gente faz. Chico. Aqui pode até virar dois beijos, no Rio é dois, tem lugar que é três. Mas eu gosto muito os complementares. Complementos aqui, é muito legal. E você acha que brasileiro é muito acolhedor e canadense não é? Um pouco, sim. De verdade, eu acho que os canadenses são um pouco mais frios, mas só um pouco. Tipo, a gente gosta das pessoas, mas não tanto quanto aqui, sabe? Eu acho que Estados Unidos e estadunidenses e canadenses são mais na deles. Não quer dizer que eles não podem ser simpáticos e até acolhedor. Mas eu acho que o brasileiro tem fama de ser acolhedor e gosta de ser acolhedor. Por isso eles fazem questão de, vamos almoçar na casa. Ok. E a próxima coisa é que o Brasil ama os gringos. Tipo, eu sou gringa, ela também. E todos os brasileiros sempre querem falar com nós. E eu não sei porquê, mas eles gostam das pessoas muito que falam português, com sotaques. E é assim. Eu acho que o Brasil gosta de ver como o Brasil está visto na gringa. Então, se você falar coisas boas, eles gostam. Se você falar coisas negativas, por exemplo, você não gosta de arroz e feijão. Gente, eu gosto de arroz e feijão. É só que lá no Canadá a gente não come arroz e feijão todo dia. Mas aqui é todo dia, mas eu gosto. Eu quero falar que eu gosto de arroz e feijão. Só isso. Eu acho brasileiros são um pouco 8 ou 80. Já ouviu essa expressão? Não. Eles são muito uma coisa ou muito outra. Às vezes a mesma pessoa, mesmo dia, pode ser. Às vezes eles amam, às vezes eles. Estados Unidos é chato. Então acho que tem muito disso. Eles são muito calorosos e muito intensos, na minha, minha experiência. Eles te odeiam ou amam, não tem Não tem nenhum termo. Verdade. E a próxima coisa é a comida é muito diferente aqui, como eu já falei, com arroz e feijão. Eu vou sempre falar. E vocês não gostam como eu falo arroz? Arroz, eu não sei falar arroz, mas tá tudo bem. Pra mim tá certo. Tá certo? Arroz. Não, mas tem carioca que fala arroz. Arroz. Mas lá no Canadá a gente não tem arroz e feijão e a gente não come muito carne como aqui. E não tem muito café lá no Canadá, mas... Não tem café? Tem café sim, mas não tanto quanto... Eu não vou pra Canadá. Tem café sim, mas o café aqui é muito
forte. E é muito gostoso aqui. Eles zoam a nossa café por ser aguado. Eu também verdade. acho. Eu também acho. Acho que a gente tem café, isso também é difícil pra mim. Tem café que é o lugar, tem café que é o bebida. Tem um café que tem café forte nos Estados Unidos. Sim. Mas tem é mais também. like a nice café. Yeah, but you can, você pode passar. Você pode diretor também. O que eu tava falando? Você tava falando de café. Café. Mas Brasil tem muita comida. Então, Brasil tem a... Eu gosto muito dos doces brasileiros, tipo o brigadeiro, nossa, O quê? é melhor. E aqui você tem um preferido aqui? Eu amo... Peraí, vou pegar. Ou não. Essa aqui, ouros brancos, são a melhor coisa que existe. Eu prefiro som de valsa, pra ser bem sincero. Eu não sei. Mas eu gosto de todos os doces porque, nossa, chocolate é a melhor coisa que existe. O Canadá tem um prato típico? Tem poutine. Poutine? Poutine, que é uma comida típica, mas não a gente não come todo dia, é só tipo algumas vezes por ano, é muito especial, sabe? Eu acho que a coisa do brasileiro tem prato típico, que é arroz e feijão, mas pode ter vários outros pratos. Sim. E nos Estados Unidos tem um prato típico? A gente tem algumas regiões que tem um prato típico, mas o clássico dos Estados Unidos é tipo bife e potato cozido, batata cozido, baked potato. Sim, a gente come Ou mashed ou purê. também. É o mais típico. Sim. Mas a gente não tem. Você não sabe o que você vai almoçar todos os dias, que nem brasileiro, geralmente é sempre arroz e feijão. É igual no Canadá. E uma outra coisa muito estranha, os brasileiros acham que é muito estranho quando eu falo que os chuveiros vêm do lado do seu banheiro e não do cima, porque aqui no Brasil eles vêm do cima e você tem um chuveiro assim, mas no Canadá é tipo assim. Eu não entendo o chuveiro, mas acho que tem dois tipos de chuveiro no Brasil. Tem chuveiro boa e tem chuveiro ruim. Eu sempre tenho chuveiro ruim, aquele que você toca e te dá. Eu nunca tive isso. Não, você não quer experimentar, é muito ruim. Mas eles têm eles têm tipo inverno, verão e desligado. Tem isso também. Mas eu vi o chuveiro que você está falando, é muito grande e é muito boa também. É gostoso também, por isso eles tomam tanto banho. E também, vocês aqui no Brasil tem chuveirinhos, tipo um chuveiro pequeno, só pra... Eu não sei o que... Eu também não sei. Eu posso inventar algumas coisas. Eu precisava aprender como usar pra limpar o banho, mas eu não uso pra outras coisas, sabe? O também do banho, eles geralmente tem um ralo no chão. Ralo. The drain on the floor. Sim. No caso não é assim. Por onde a água vai? Pra ralo no chuveiro, mas não cai no chão do banheiro, porque geralmente a gente tem uma tipo parede no banho, na banha, pra não derrubar. Tipo, tem um no banho, mas tem não cortina, no banheiro. Sim. E uma outra coisa dos banhos brasileiros, dos banheiros, são que os toiletas, não, como fala toilet? Vaso sanitário, O vaso sanitário tem botões onde, tipo, tem dois botões. E eu não sei o diferente onde os dois. Mas eu também não sabia, mas eu acho que uma é pra um e outra pra outra, né? Mas elas são o mesmo tamanho, tipo. Elas são o mesmo tamanho? São, sim. Não tem uma maior que outra? Eu acho que não, na minha casa não tem. Então, como você vai saber? Tem que Eu chutar? não sei. Eu acho que isso não deu certo. Por isso tem ralo no chão. Algumas coisas não dão certo não, mas é isso. Complicado. Não é botão, acho que chama descarga. Toca na descarga, we say flush the toilet. Mas nos Estados Unidos a gente tem aquele handle. Eu quero assim também. Não tem a opção de número 1, número 2, não tem essa opção. E aqui no Brasil agora tá ficando inverno, né? Mas inverno aqui no Brasil, eu moro em São Paulo, mas mesmo assim em São Paulo não tá muito frio pra mim. Mas inverno no Canadá, tipo, pode ser menos 20 graus e pra mim tá tudo bem, menos 20 graus, vamos sair, vamos caminhar.
Mas eu sei que... Caminhar, isso é sotaque de caipira. Caminhar. Caminhar. Eu tenho sotaque de caipira. A gente tava falando do sotaque de caipira. Você foi alfabetizada no interior. Sim. Eu cresci no interior de São Paulo, numa cidade pequena. É onde eu aprendi meu português. Mas é isso. E eu sei que no sul do Brasil tem muitos lugares mais frios, mas eu nunca fui no sul. São Paulo é considerada frio no inverno, se você compara com o Rio e os outros. Eu acho que não, eu tô de boa, aqui tem muito calor pra mim, mas no Rio e mais no norte, no nordeste, vocês acham que 25 graus tá frio, e pra mim é muito quente, tá muito quente. Eu moro perto de Nova York e a gente tem uma diferença muito grande entre verão e inverno. É assim no Canadá também, a gente tem muito neve, muito gelo. Mas eu acho que as casas aqui são feitas só para verão. Com as casas, eu fico não tem aquecimento. Com mais frio nessas casas porque tá muito aberto. Você precisa de muitas jaquetas no inverno, porque não tem aquecimento. E uma outra coisa que é diferente é a escola aqui no Brasil, porque eu fui para 2 escolas diferentes aqui no Brasil, 2 escolas do ensino médio. E a gente fiz um vídeo falando disso no canal de Tim. Tem muita diferença. Tem muita diferença, você pode assistir. Legal, obrigado. Você precisa dos meus fãs, porque... Eu preciso todo fã é importante. Ok. E uma outra coisa que é um pouco diferente é que as famílias no Brasil têm o costume de ficar muito perto. Todas as pessoas ficam perto, moram no mesmo bairro. E lá no Canadá, quando você vai na faculdade, você pode ir no outro lado do Canadá. Tipo, você não precisa morar na mesma cidade do que a sua família. E eu acho que os Estados Unidos é mais parecido ao Canadá. Eu conheço pessoas que moram perto da família, eu também conheço pessoas que estão meio largado. Mas eu acho que o Brasil é raro ver uma família que é perto, que não mora no mesmo bairro, não almoça em casa todos os dias. Tem essa cultura. Acho que o estrutura da família é mais fundamental. Nos Estados Unidos é secundário. É individual, depois família. Aqui família, depois individual. Mas é coisa boa. Eu gosto disso, porque você... Mas minha mãe, meu pai me ama. Eu também. Minha família me ama, mesmo se eu estou aqui num país diferente. Tipo, tá tudo de boa com a minha família. Então, uma outra coisa que é muito diferente, que a família sempre almoça em casa todos juntos, e almoço é a maior refeição do dia, eu acho. Tipo, todo mundo sempre junto e sente e comer almoço. Mas lá no Canadá, almoço é uma refeição muito pequena, é só um lanche, só pra comer e aí sair de novo. Igual nos Estados Unidos, a gente não tem costume de almoçar. Se a gente tá trabalhando, a gente pega uma coisa rápida, um lanche, e comer no escritório. Sim. A gente nem vai pra casa por almoço lá no Canadá. Eu gosto. O único problema com esse almoço no Brasil, eu não consigo fazer nada depois do almoço. Arroz, arroz, é verdade. E uma outra coisa que vocês amam quando eu falo é os abacates aqui no Brasil. Porque vocês... Quantos views você tem que tem mais que 1 milhão de views sobre abacate aqui? Eu fiz um monte de TikToks falando do abacates, porque aqui no Brasil vocês comem abacate tipo num vitamina com açúcar. Mas é boa, você não gosta? Eu gosto sim, mas... Você não gosta? Sim, eu não gosto. Você não gosta. Eu gosto mais ou menos. Mais ou menos. E o que você acha de abacate? Eu sempre confundo abacate e abacaxi. Abacaxi tipo pineapple. Eu sempre confundo. Por que não pode falar pineapple? É mais fácil. Pineapple. Abacate. Sei. E você, então, como você ia preparar seu abacate? Abacate. Então,
É muito legal, gente. Lá no Canadá, a gente come abacate com pão e com um ovo às vezes e com sal, não com açúcar. E a gente come por almoço, por tipo qualquer coisa. É muito legal. Você precisa experimentar ou assistir meu TikTok, onde eu falei de abacates. You're a bad thing. I know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. La 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 la. É parecido nos Estados Unidos, o abacate. A gente não coloca açúcar. Açúcar. Não, é raro. Então, é só isso. Eu espero que vocês gostem meus 10 coisas, minhas 10 coisas diferentes. No Brasil, um pouco estranho por nós, como estrangeiras. E obrigada por vir aqui, Tim. Tu te me explica. Obrigado pelo convite e boa sorte com o canal. O canal do YouTube. Vai dar tudo certo. Agora você vira youtuber também. É a vida boa. Muito bom. Ok, obrigada. Tchau.